Amigo, amiga, que hora boa! A hora do nosso Se Liga com o nosso Conselho de Notáveis, mas não posso me esquecer de pedir para você se inscrever aí no nosso canal, né? Dê o seu like, se inscreva, faça o seu comentário. Já estão chegando comentários aí e do jeito que a gente gosta. Tem gente que elogia, tem gente que belisca a gente, tem gente que joga pedra, tem gente que entrega flor. É assim mesmo, né? É assim que a gente quer, todo mundo participando e dizendo o que acha e o que não acha do nosso programa. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu like ou sua mãozinha para cima ou sua mãozinha para baixo, dizendo o que você achou aí. Pois bem, voltando ao nosso Conselho de Notáveis, Manuel Tedinho, economista, Elísio Pires, publicitário, Marcelo Pereira, designer, Lula Vieira, também publicitário, e o consultor Paulo Fraga, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia, já diria eu, todas as manhãs no meu programa, pautando os assuntos mais importantes. E o que foi mais importante para você nessa semana, meu caro Paulo Fraga? Fala, pessoal. Tem umas coisinhas aí, esse processo do novo ministro, né? Os sinais são extremamente negativos sobre todos os aspectos, né? O voto da segunda turma do STF, sem entrar no mérito, mas tem coisas muito curiosas, oportunamente a gente fala, né? O discurso do presidente, hipocrisia pura e absoluta, né? E essa reunião de hoje, que o que se pode esperar é de que as instituições possam funcionar na medida em que o presidente continuará para sempre ausente. Marcelo Pereira, o que impressionou você nessa semana? O panelaço aqui perto de casa me chamou a atenção para o discurso do Bolsonaro. Eu liguei a televisão, estava lá assistindo, né? Eu não sei, né? Será que é uma vantagem comparativa, é uma vantagem competitiva do Bolsonaro por ser tão mentiroso? Porque é um negócio, uma coisa absurda, assim, é uma mentira ou meias verdades, assim, o discurso inteiro, né? Você pode listar assim mais de 10, né? É uma coisa que realmente chama muita atenção, né? Isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça desde que eu assisti o discurso. E outra coisa também é essa coisa dele ir ao STF, né? Pedir para autorização para barrar os lockdowns que os governadores estão instituindo, né? Ele já sabia, obviamente, que isso ia acontecer, né? Que jamais o STF ia falar isso, porque isso não é uma atribuição dele, né? Mas só serve para ele construir uma narrativa depois, né, dele ir para as mídias sociais e dizer, ó, tá lá, tentei fazer as coisas, não me deixam trabalhar, tá vendo? O STF não deixou eu barrar os absurdos que os governadores estão fazendo, enfim. Uma coisa está ligada à outra, né? Assim, acho que tanto o discurso quanto essa atitude deles são para criar uma narrativa para a turma dele, né? Lula Vieira, o que impressionou você essa semana? Bom, antes de mais nada, uma coisa absolutamente pessoal, mas eu gostaria de fazer o registro. A maravilhosa organização dos postos de vacinação aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei realmente comovido. Comovido é a palavra, parece exagerado, mas não é. Porque o relato que eu tenho recebido dos meus amigos que foram em busca da vacina é de uma extraordinária organização, de um tratamento humano, gentil, e a rapidez no atendimento. Eu estou vacinado e eu queria apenas registrar. A gente registra as bobagens que esse governo faz, registra também o que o povo brasileiro pode fazer de organizado e de funcional. E também com o ingrediente que eu sempre disse que é atributo da nossa gente. A simpatia pessoal, o sorriso, a brincadeira, que foi assim que eu me vacinei. Eu quero fazer esse registro. O resto, eu também ficaria no pronunciamento do presidente. Ele está fazendo concurso para parecer mau orador. Ele lia aquele teleprompter. Eu acho que aos 4 anos, quando eu estava no primário, 5 anos, eu teria feito melhor. Eu e todos os meus colegas de classe lá em São Paulo. Eu tenho certeza que minha professora, a dona Yolanda, diria: ô Lula Vieira, ou Lula, faz favor de ler direitinho, porque você parece um analfabeto.
Isso, e também o que ele acha de mim. Ele acha que eu engulo o que ele fala. Ele fala que sempre foi a favor da vacinação. Ele já não se preocupa mais com a verossimilhança. Ele fala o que lhe vem à cabeça como se não houvesse passado. E, na realidade, eu acho que não haverá futuro. É isso. Elísio Pires, o que impressionou você nessa semana? Queria reafirmar o que acabou de dizer o Lula, realmente a organização. Né? Parece que a gente está na Noruega. Eu fui vacinado também e foi uma coisa extremamente organizada, com respeito, com tudo que tem direito. Tudo, tudo, tudo. Foi lá no Planetário. O Lula parece que foi na Firjan. Né? Isso. E eu fui no Planetário. Realmente excepcional. Agora, em relação ao pronunciamento inicial nosso, da mentira, né? Que o Paulo acabou de colocar, a mentira na fala do Bolsonaro, eu acho que a coisa mais grave, no caso da mentira do Bolsonaro, é que quando o mentiroso acredita na sua própria mentira. Pô. Né? Ele tem todos os dados de que acredita na própria mentira. E, na realidade, fez agora essa reunião de hoje, né, para criar um comitê, né, anti-Covid, etc. E tal. Isso é evidentemente que é uma enrolação pura, não tem nada a ver. Né? E queria também registrar outra coisa importante, que foi a carta daquele grupo de 500, mais ou menos, né, empresários, que acho que foi um documento extremamente importante, embora atrasado, mas foi importante. A turma do Tedim, né, com muitos economistas, muitos empresários. Na verdade, a coisa do atraso foi um momento que surgiu. A carta não foi planejada, não foi uma coisa que a diretoria, que não existe, né? Como se fosse uma diretoria, temos que estratégica. Não, aquilo foi no papo, é um grupo de WhatsApp que não tem 200 pessoas, na verdade, tem menos. Mas com muita gente próxima, tal. E surgiu, estava tendo a discussão do que não se faz, do caráter desse governo e tal, eu não lembro, acho que foi o Marco Bonomo, até, não tenho certeza, mas acho que foi o Bonomo que falou, a gente devia sistematizar essa discussão aqui e mandar uma carta. Vamos fazer 10 minutos, meia hora, vamos fazer. Alguém se voluntariou, acho que foi o Cláudio Fristac, foi o primeiro a fazer, ou alguém sugeriu o nome do Fristac. E aí as outras aí formou um grupo de 5 pessoas, o Conte, o Fristac, a Sandra Rios, enfim, o Paulo Ribeiro, eu devo estar esquecendo de alguém, mas enfim. E o Bonomo, o próprio Bonomo. E eles sentaram lá, fizeram e foi em frente. Ninguém esperava o nível de adesão que teve. A primeira corrida de assinatura teve 200 não chegou a 220, mais ou menos 220 assinantes, e depois foi expandindo e chegou a quase 1.600. Eu não sei quanto é que está agora, eu tenho que dar uma olhada, eu recebi a carta agora há pouco tempo com todas as assinaturas. Mas também foi hackeada a carta uma hora que ela estava aberta, depois tirou, teve que limpar, enfim. Mas eu achei a repercussão muito boa e eu achei que o governo ficou constrangido e junto com o número de mortes, acho que foi uma palhazinha a mais para mudar o rumo do camelo. Eu não tenho muita esperança no Bolsonaro, mas eu tenho esperança no poder de resiliência e vontade de mudar do brasileiro. Então, esse seria um dos meus assuntos, mas o outro assunto que veio em função disso foi um outro grupo muito pequeno, de 5 pessoas, 6 pessoas, que um cara falou, enfim, a gente estava conversando da carta, e alguém falou, o Brasil nunca foi uma nação. Eu queria jogar essa pergunta para vocês e saber, o Brasil já foi uma nação? Já teve coesão? Não, jamais, jamais. Já teve coesão no Brasil, uma coesão nacional? O Brasil se sente um país? Não. Elísio, vai. Não, nunca foi. Na realidade, é a própria origem nossa, quer dizer, né? Dá uma olhada como é que foi. Um país que é o último país do mundo, né, a abolir a escravidão, né? Um país em que a república é proclamada por um monarquista, é verdade, né? E que se segue com 2 ditadores como presidente da república, pô.
não precisa mais nada, né? Vamos ficar por aí. Mas o povão se sente brasileiro? Como é que é isso? Porque nação não é o governo, né? Nação é mais do que o governo. Depende qual o conceito de nação, né? Por exemplo, a Espanha, por exemplo, os espanhóis se sentem mais espanhóis, se sentem mais catalãos, ou andaluzes, ou galegos, né? Essa é a Olha, catalão... No Brasil, a identidade de brasileiro, em geral, é muito maior do que a origem do cara ou a coisa da região, por mais que defeituosa que seja essa brasilidade. Tem esse outro lado também, né? Aqui não tem movimento separatista, essas coisas todas. Não. A televisão, o rádio, tem um processo histórico que talvez tenha feito que haja uma coesão muito grande em termos de identificação com o Brasil. Mas eu concordo também que, assim, que é uma cidadania muito frouxa, muito... Sem coesão social, né? Muito defeituosa. Deixa eu pegar isso aqui e provocar o Paulo Fraga com isso. Se nós somos uma nação como poucas no planeta, onde não há divisão entre o nortista e o sulista, eles se sentem brasileiros e se sentam à mesa como brasileiros, por pior que seja a diferença dos sotaques. Se a gente se sente uma nação, em qualquer lugar do Brasil, se sente muito brasileiro e irmão de quem está lá, por que a gente não funciona como uma nação quando é espoliado, quando é apertado, quando é agredido? A gente se espalha e se divide. Eu tenho dúvidas em relação à forma como foi colocada a proposta da nação, né? Sob o ponto de vista de ideias, ela é fragmentada e sempre será fragmentada, né? Nós somos um país continental, somos uma república federativa. Os contrastes sociais e educacionais são gigantescos aqui no Brasil, de toda a natureza e de toda a ordem. Mas eu acho que nós somos uma nação. É a República Federativa do Brasil. Como nação, nós existimos e somos vistos como tal, independentemente das divergências e de características regionais, entendeu? Deixa eu pegar o Lula. Lula, deixei você por último de propósito, porque você tem um coração apaixonado, né? Apaixonado por tudo que faz e é. Nação brasileira. Eu acho que nós somos uma nação brasileira de verdade, um povo que vive ligado. E por que essa liga que nós temos, né, de termos hoje em dia qualquer contato com qualquer lugar do Brasil como se fôssemos daquele local, né? Por que isso não vinga como organização, como defesa, quando há qualquer tipo de grita, um salve-se quem puder, Lula? Primeiro que eu concordo com a ideia de que o Brasil é uma nação. Quer dizer, eu acho que o brasileiro se sente brasileiro, muito mais, por exemplo, como o Manuel falou, que um espanhol da Catalunha se considera espanhol. Ele, inclusive, faz questão de dizer que não é espanhol, é catalão, assim como algumas outras regiões na Espanha, mas mais firmemente na Catalunha, que, inclusive, se considera um país mais desenvolvido que o resto da Espanha. E o País Basco? O País Basco ainda mais. E a Galícia também. Que o professor mas o País Basco tem uma língua, por exemplo, que... aliás, uma historinha linda sobre a Catalunha é isso. O Franco, que queria fazer a união do país na marra, colocou fora da lei falar catalão, completamente fora da lei. Você não podia dar aula de catalão, não podia aprender catalão, era um crime contra o Estado. No dia que o Franco sumiu e caiu e pegou o príncipe, assumiu, na Catalunha inteira se falava catalão, inclusive as crianças. No dia seguinte, ou seja, a subversão catalã era ensinar os filhos a falar a língua da família, a língua do povo que originou a Catalunha. Isso é muito bonito. Isso é uma demonstração de pertencimento comovente. E o Brasil, ele se sente brasileiro. Agora, o que não existe é, por exemplo, uma real união entre as classes e as etnias que formam o brasileiro. Aqui pobre é pobre, rico é rico, e a gente fica com esse sonho de que a gente se entende na praia, que não existe diferença, e tudo é uma bobagem muito grande. Nós temos uma divisão claríssima de castas, e não é bem por região. É o rico, o pobre, o negro,
Nós somos um país fragmentado, infelizmente. Tem uma Mas coisa não, que eu acho que, hein, Lula, não, que reflete bem o conceito da nação, que é o esporte, né? sim. O esporte Sim. representa um pouco essa Não, mas aí unidade só tem uma nação que vale, que é a nação do Flamengo. Não é a nação do Flamengo, é a nação rubro-negra. Rubro-negra. É mais bonito. O Elísio corrigiu a tempo, né? É certo. Olha o rubro, olha o rubro aqui, ó. No caso do Botafogo, é uma república apenas. Vocês vejam aí... Eu estou quietinho aqui, tá bom? Agora que vocês estão falando isso e ouvindo a voz do nosso querido mestre, Francisco Barbosa, a importância do rádio e da televisão neste sentimento. O porquê o Flamengo? Porque era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a voz que unia esse país. Nós acompanhávamos as novelas, nós, povo brasileiro, ao cair da noite, todo o Brasil, tirando São Paulo, que era um bolsão que, de certa forma, nacional não tinha hegemonia, mas no resto do país todo nós aprendemos a gostar do Flamengo, a ser flamenguista, a acompanhar um jogo de futebol. E o Santos? O Santos, na década de 60, né? Pois é. Então, nós realmente, o futebol, ou o esporte, contribuiu muito para isso. E a radiodifusão, que depois veio a Globo, que lutou muito para que o país tivesse uma linguagem própria, uma imagem própria, e se conhecesse melhor. É um elogio que não é comum agora com esse negócio de Globo lixo, essa besteira absurda, as pessoas que querem parecer intelectuais metem o pau numa das coisas mais bem feitas que o país tem. Aliás, isso é fogo, quer dizer, só em Cuba, segundo o Padura, existe esse ódio pelo bem feito. O Padura dizia, nada irrita mais um cubano do que uma coisa bem feita. Né? Aliás, o pessoal gosta muito de novela brasileira, né? Eu fui lá e o pessoal realmente acompanha, viu? Pois é, muito mais que o Brasil. Na China, né? Na China, em Angola. Na China também, na China. Em qualquer lugar. Eu queria fazer uma inserção aqui com uma frase que eu ouvi essa semana de um amigo meu índio, chamado Anapuaca Tupinambá. E ele atribui muito o fato do Brasil não ter garra, não ter gana, não ter uma postura, o fato da gente não olhar para essas origens nossas, né? As verdadeiras origens brasileiras, que são os povos indígenas, né? O primeiro povo daqui, que tem tradição, tem história, tem força, e que acabou sendo, não dizimado como nos Estados Unidos da América, mas acabou sendo escanteado em seus cantinhos, aí para ser redundante, e sem voz. Talvez fosse isso a gente... Barbosa, nessa linha basta falar o seguinte, a gente levou a vida inteira aprendendo que houve uma descoberta do Brasil. Descoberta do Brasil, porque se não fosse o Cabral, não existiria o Brasil. Aliás, por falar nisso, olha o Cabral atual, né? Inacreditável isso, né? E é nesse patamar que eu vou buscar nossas raízes, Marcelo. A gente parte sempre do português em diante, da descoberta para frente, como se a gente não tivesse história anterior a isso, nenhum povo que aqui vivesse, guerreiro, brigador, bonito e colocado antes de qualquer chegada. Isso será que não teve alguma interferência? E vamos não esquecer com uma história belíssima. Os índios tinham uma visão de mundo extraordinária, uma cultura muito rica. A gente começou a achar que selvagem quer dizer ignorância. Lula, só para lembrar, a Amazônia foi plantada pelos índios, pô. A Amazônia não foi... Não, que nada. A Amazônia foi plantada por... Pergunta para mim, não é? Manda, Marcelo. Antes dos portugueses, a beleza da cultura indígena, do legado dos índios, né? Eu sou fascinado por história em geral, mas a história principalmente do século XVI no Brasil, que é essa coisa do encontro, né? Das culturas e tal. Mas eu não sei se isso é o que explica o nosso atraso e a nossa falta de coesão como cidadãos, eu acho. No meu modo de ver, eu acho que é muito mais, talvez isso e a soma de outros cadáveres insepultos na nossa história, sabe?
coisas que não foram resolvidas, foram sempre acordos da elite e tal. Por exemplo, talvez o maior de todos, o fim da escravidão, né? Que acabou a escravidão, mas continuou a escravidão, né? Porque não houve nenhum tipo de contrapartida. A gente sabe que simplesmente você libertou e os caras ficaram Deus dará, e muito do que aconteceu, dos problemas e da condição dos negros naquela época, continuou se perpetuando, né? A estrutura mudou. É isso, Então, Paulo, é isso. Mas isso somado a várias outras, né? De realmente não parar para enfrentar esses problemas, é que talvez tenha feito nós chegarmos onde nós estamos agora, né? A sua provocação é perfeita, porque me traz a história do Brasil, né? Parece, a impressão, Paulo, e se eu estiver errado, me corrija, é de que realmente a gente não fecha os ciclos. Uhum. A gente para no meio. Ficou bacaninha? Tá legal, gente? Gente, todo mundo concorda? Tá legal? Vamos esquecer aquilo ali? Tá, vamos parar por aqui mesmo? Todo mundo está se entendendo? Então tá, vamos embora. Sem resolver mesmo a parada. Sem haver. Eu acho. Falta confronto no Brasil, Paulo? Eu acho que a questão não passa por isso. É uma questão das multiplicidades culturais, né? Pela dimensão continental, as imigrações, as influências que nós recebemos dos antigos colonizadores, enfim. Então, o nosso país é um país de contrastes gigantescos, né? E, na realidade, eu imagino, talvez, que a gente não tenha tido a competência de, dentro de um ambiente federalista, aproveitar aquilo que de melhor cada uma das culturas trouxe para nós, entendeu? De maneira geral, né? Você pega a influência cultural no Nordeste, é gigantesca, entendeu? Enfim, então nós temos muitas qualidades de toda a natureza, só que não conseguimos administrar isso, digamos assim, de maneira equilibrada em função das nossas diferenças, né? Paulo, sai daí não, porque eu quero inaugurar a nossa rodada saideira, que é hora do Se Liga. E você se liga em que nessa semana que começa, Paulo Frade? Me ligo no que o Lula e o Elísio comentaram, que é o calendário da vacina, com todos os elogios e comentários positivos que eles fizeram, que é espetacular isso, né? Então vamos falar de coisas boas e não só das coisas ruins. E confesso que tenho aí uma expectativa, em que pese baixa, de que as instituições no Brasil passem a funcionar. Nós fizemos uma referência da Carta dos 500, que é a sociedade organizada se mobilizando, saindo de uma posição passiva, né? E com o advento da reunião de hoje, lá em Brasília, que a gente, de fato, tem as instituições funcionando, sob pena de sofrermos muito mais do que a gente já tem sofrendo. Verdade, alinhadas, né? Pelo menos nem que seja da boca para fora, mas que seja também transformada em ação, governo federal, governos estaduais e municipais pela vacinação. Tem razão, Paulão. Manuel Tedim, meu caro, se liga em que na semana que começa? Então, eu ligo numa coisa que está me preocupando, que a bola baixou muito, de uma maneira geral. Apesar das vacinas, eu sinto uma piora no ânimo das pessoas. Tem uma nuvem, uma nuvem de tristeza, uma névoa de tristeza um pouquinho maior. Já estava, né? Esse ano foi, o ano que passou e começou esse ano, foi difícil, mas eu estou achando que a bruma está se espessando, sabe? Eu acho que a névoa está ficando mais espessa e só a vacina resolve isso. Estamos chegando ao limite, né, do cansaço. É importante a gente vacinar todo mundo o mais rápido possível mesmo. Eu gostei muito, Lula, do lirismo do nosso Manuel Tedim. A bruma está se espessando, né? Isso é lindo. Ou seja, bonito, o trem tá feio. Posso falar no português? O trem tá feio, velho. Tá feio. Porque, na minha opinião, e rapidamente, que eu quero ouvir o que você se liga, Lula,
nesses momentos de passagem, né, onde a gente está aflito com uma situação como a da pandemia, muitas forças obscuras se aproveitam para agir, Verdade. tomar os seus quinhões, mexer nas estruturas, entendeu? Porque a gente está tão focado em salvar nossa vida que o negozinho vai tirar o sofá do lugar, vai levar nossa geladeira e a gente fala, não, peraí, esquece a geladeira, vamos tomar vacina. É isso. Hoje eu estou falante pra caramba, eu quero ouvir você, Lula. Se liga em que nessa semana que chega. Pois é, o autor dessa frase maravilhosa disse que é para passar a boiada toda. Esse, aliás, está ameaçado. Já hoje se considera que a sua atuação no governo foi simplesmente péssima. E já está se cogitando em botar alguém sério no lugar dele para segurar um pouco a boiada e para, em nome da nossa imagem exterior, que está absolutamente desgastado. Eu me ligo também na coisa da vacina e eu quero lembrar que falta um líder para esse país. Quer dizer, falta alguém, aí nós não encontramos atualmente, alguém que possa simbolizar ser brasileiro. Eu quero lembrar que o pior momento que um povo pode passar, que é viver debaixo de bombardeio, ter que dormir no metrô, foi o tempo que Churchill, na Inglaterra, disse. E nós vamos nos lembrar como os melhores dias de nossas vidas. E foi verdade. A Inglaterra, atacada por todos, quer dizer, ameaçada de ataque, mas também com a aviação alemã, fazendo mortos e destruindo bairros inteiros, ainda assim, o sentimento de união, de que eles faziam parte de um só povo, venceu isso tudo, e o Churchill teve a coragem de dizer que era um momento glorioso, debaixo de bomba. E nós, no Brasil, não conseguimos ter esse sentimento, porque nós não temos nenhum líder que represente uma alma brasileira que tem orgulho de si próprio. É isso. Elísio Pires, se liga em que nessa semana que começa? Me ligo nas ações do novo ministro da Saúde, né? Que tomou, inclusive, uma decisão muito... Primeiro, ele disse que está querendo ir nos hospitais para ver se as mortes que se dizem por Covid são mesmo de Covid. Ele declarou isso, eu ouvi a declaração dele. E agora, hoje, acabou de fazer uma mudança no sistema de cálculo das mortes, da estatística das mortes. Tanto que, com o novo sistema dele, São Paulo, que teve ontem 1.021 mortes, no novo sistema, hoje teve 281. Né? Porque agora tem que botar CPF, tem que botar cartão do SUS e tal. Como não tem tudo isso, aí não é morto pela Covid. Vamos ver. Bom jeito de acabar com a pandemia, né? Pois vai acabando assim. Temos que ficar de olho nesse cara, né? É que nem um voto. Se bota para o cara votar, tem que fazer teste de matemática e tal. É verdade. É por aí. Marcelo Pereira, você que começou o Se Liga de hoje, fecha então com em que você se liga na semana que começa. Já que o Lula mencionou Churchill, eu estou ligado num livro maravilhoso que eu resolvi encarar finalmente agora, um livro monumental chamado Pós-Guerra, do Tony Judd, que é um livro incrível sobre a história da Europa no pós-guerra, né? A partir de 1945. É demais, o livro tem 900 páginas, né? Mas assim, ele fala muito do que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Assim, a mentalidade das pessoas logo no final da guerra de desalento total, né? Inclusive visual, né? Quando ele fala das bombas, das cidades destruídas, né? E, assim, a falta de perspectiva da coisa melhorar. Não se achar em lugar nenhum que vai possível, a gente vai sair disso. E saiu, né? Pelo menos a Europa... Mas teve muita violência, né, Marcelo? Tem gente que não estava registrado, assim, no grande público, né? Impressionante. Veja só, Manuel, o Marcelo pegou esse livro tem uma semana, um livro leve desse, só com 900 páginas, e ainda não acabou de ler. Não dá para ver, é no Kindle, então no Kindle você não consegue ver no número de páginas. Mas, enfim, é muito interessante, porque eu estou lendo, eu faço paralelos o tempo todo com o que a gente está vivendo agora, né? E outra coisa interessante também é que, assim, que a história não é linear, ela nem é um destino traçado, né? Poderia ter sido uma história totalmente diferente, né? Se um ou outro líder não tivesse existido, se uma outra decisão tivesse sido tomada, a Europa seria outra, o mundo seria outro. Enfim, é muito interessante e é nisso que eu estou ligado.
mundo tem a condução de seus líderes e o tamanho deles. E se a gente tem líderes pequenos, a gente tende a se apequenar. Que nós não façamos isso, pelo amor de Deus. Manuel Pedim, Elísio Pires, Lula Vieira, Paulo Fraga e Marcelo Pereira, craques do nosso Se Liga, volta na semana que vem. Mas não se esqueça, se inscreva na nossa página, dê seu like lá. Se não gostou, põe o dedinho para baixo. Se gostou, põe o dedinho para cima. Mas participe comentando e sugerindo coisas para o nosso programa. Obrigado, rapaziada. Nós aqui, que ainda não fomos vacinados, com inveja de Elísio e de Lula, prosseguimos essa semana. Abraço. Tchau. Abraço. Tchau. O Manuel parece que saiu do ar, né? Ele saiu dali. O Manuel saiu. Manuel. Desculpe, eu tive que resolver um problema aqui. A gente falou de tanta coisa negativa e ruim que deu problema intestinal no Manuel. Exato. Resolver o problema no banheiro. Meu mouse sumiu aqui. Vou ver se tem um. Seu mouse sumiu, seu óculos sumiu. Quem estava batendo em você? Você sumiu. Que você sumiu. Você sumiu também. Fizeram uma entrega na porta e O mouse dele, eu o tive... mouse O deles, truque da entrega na porta. Então eu te manjo. Aí. o mouse dele sumiu porque entrou um gato.